Olá, mais uma quarta-feira, mais uma vivências entre o céu e a terra, trazendo essa energia, essa força que já está aqui, pairando forte. E hoje a gente queria falar um pouco, que 2 minutinhos antes aqui a gente trouxe os nossos sentires do dia e era sobre as limitações que a gente vem se impondo ao longo da vida, as crenças, as pré-definições, as ideias de que tudo tem uma definição, uma fórmula certa, que todo 2 mais 2 é 4. Que fora a matemática, na vida e na biologia nunca é só 4. Existe uma infinita possibilidade daquilo que pode ser. E a gente não só falando das crenças limitantes, não só falando dos dogmas religiosos, não só falando das questões que a gente vem sempre se impondo, mas de tudo que a gente, até na espiritualidade, de tudo que a gente vai construindo, acessando, e, por exemplo, várias ferramentas que chegam até nós e a gente passa uma infinidade de tempo achando que aquilo tem que ser daquela forma, que não é possível se ver com outro olhar, se desconstruir e reconstruir de outra forma. Ah, as, as muitas limitações que a gente se impõe também estão nesses velhos olhares que a gente para sempre aceita como certos, né? Até trouxe antes o exemplo da própria questão de que a gente aceita, por exemplo, que certos astros são influentes sobre nós e definem também os nossos humores, os nossos bem ou mal-estares, mas até que ponto isso é real e até que ponto é uma crença criada e uma forma também de nos manipular. Porque a gente sabe que a gente vive dentro de um sistema que ele é gerado, manipulado de fora. Então, dentro da Matrix Terra, que existe depois uma outra por fora, né? A gente vai custar ainda algumas dimensões a sair total de sistemas e que organizam, digamos assim, tudo. Então, quanto desses arquétipos, quanto dessas criações são colocadas para nos manter limitados, prisioneiros daqueles, daqueles, daquelas ideias pré-estabelecidas. Vou trazer um exemplo aqui agora que, por exemplo, a ideia da deusa, né, do sagrado feminino. Por quanto tempo o sagrado feminino foi usado de forma limitadora para cima das mulheres, como uma luta que elas tinham que travar contra os homens, como se fosse necessário que elas lutassem uma luta, quando hoje a gente entende que, na verdade, o sagrado é o equilíbrio de ambas as forças em nós, não é uma coisa que se levanta contra a outra, que se debate, mas sempre o equilíbrio daquilo que é, de tudo que é. Então, quanto desses outros arquétipos, e com certeza cada um tem alguma ideia, a gente se permite como manipuladores nós. Vou dizer mais uma coisa, por exemplo, a gente aprende em determinadas. Por exemplo, existe um livro do Bert Hellinger, da Constelação Familiar, que eu honro muito, a sabedoria do Bert Hellinger, mas ele tem um livro onde cada dor em determinada parte do corpo se relaciona a uma determinada doença, uma determinada emoção, a um determinado problema. Tipo, na lombar eu tenho, não sei, só dando um exemplo, não sei se é isso que está lá, né? Tenho dor na lombar, eu tenho um problema financeiro. Por exemplo, eu não consigo organizar minha vida financeira. Só uma. Então, será que sempre é assim? Será?
que sempre vai ser esse 2 mais 2, se nós somos um computador gigante com uma possibilidade de downloads por segundo que é infinita, que a gente nem tem um número para isso, se a gente acessa bilhões de informações por segundo, por que que nas nossas sentires, nas nossas emoções, até no nosso corpo biológico, a gente teria uma única definição para qualquer coisa? Nós somos um experimento gigante de emoções. Por isso existem 8 bilhões de nós, para que em cada laboratório biológico seja feita uma leitura desse experimento. Então, eu passei a entender que não existe uma regra pronta para nada. Não existe uma definição pronta para nada. E quando a gente se coloca nas definições, a gente se permite aprisionar, a gente se permite se limitar. E é essa consciência que eu quero trazer hoje, para que vocês pensem a respeito do quanto a gente cede a nossa liberdade para o outro, quando a gente vai achando que tudo é de uma forma pré-estabelecida, quando a gente não se permite as infinitas possibilidades em todos os aspectos do que somos. Para o outro e para nós mesmos, né? Porque eu posso trazer o meu exemplo. Segunda-feira, quando a gente teve, eu fiz contigo, Elis, o atendimento do mergulho na alma, aconteceu isso. Eu tinha dentro de mim, que eu tenho, fazem anos, um desgaste na cervical, que me limita em algumas coisas. Às vezes eu sinto dor. E por passar na coluna o eixo magnético, que é onde está todo o registro do nosso DNA espiritual, que tem todo o fluxo energético de informação com espiritual, eu, como crença limitante minha, no fundo, eu achava que o meu problema estava me trazendo um certo impedimento. E sem que eu precisasse falar nada, teve um momento, não sei se tu recordas, Elis, no atendimento, onde eu estava em conexão com o meu eu superior, e eu mesma, para mim, sem que eu externasse nada, respondi uma pergunta minha. É O eu verdade. superior falou através de mim, sem que eu tivesse trazido a pergunta, mas ele sabe, porque sou eu, né? Ele trouxe. E não, a resposta para a sua pergunta é não. A sua coluna não está, em momento algum, impedindo o processo. Está tudo bem. Os ajustes estão sendo feitos, então a gente mesmo acaba colocando limitações para a gente, sem que o outro fale. A gente carrega essas limitações ainda dentro da gente, sem que a gente se perceba. Então, é muito mais vasto, né? A gente tem uma imensidão de opções, nada pode nos limitar, mas a gente ainda carrega, às vezes, alguns dogmas, algumas crenças, que isso vai atrapalhar, que aquilo vai atrapalhar. E é muito diferente disso, né? É muito diferente. O quanto a gente pode se libertar de muita coisa ainda, inconsciente. É Então, isso. que a gente Sim. possa trazer E essa reflexão, sabe? E dizer: eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir aonde quiser, eu posso acessar o que eu quiser, eu posso criar o que eu quiser. Eu sou ilimitado, né? Sim. E me vem muito forte essa questão também, quando a gente fala desses arquétipos, né? O quanto a gente se auto-sabota ainda, né? Porque a gente precisa de uma imagem, a gente precisa de um retorno, a gente precisa de um quadro pronto para a gente acreditar, continuar acreditando em algo.
Então, eu super acredito nas energias de portais também, né? Mas quantas vezes eu não me auto-saboto para deixar de fazer hoje, porque o portal amanhã vai ter isso e aquilo, né? A mesma coisa de arquétipos e imagens de mestres também. é, Quantas vezes a gente não utiliza? Que é muito usada, pensa por outra crença, né? Que nos limita Ah, ainda. Se a gente não está trocando caixinhas de prisões. Entendi. Tô travada? agora Entendi voltou, que é. mas você vai ter que repetir. Ah, perdão. Entendi. Mas eu estava falando sobre as caixinhas que a gente vai trocando, né? Caminhadas, jornada. Muitas vezes a imagem dos mestres, mas a gente ainda continua preso, né, às imagens, a gente ainda continua preso à ideia de que a gente precisa de alguém para nos trazer uma mensagem, para nos dizer o caminho, para nos trazerem uma fórmula mágica, para sair fora de todos esses padrões, né? Entender realmente, de fato, o que é liberdade, né? Deixar de acreditar que, ai, aquela dor que está me causando é porque é algo que eu tenho que resolver, porque aquilo está me incomodando por causa disso ou daquilo. Acreditar que a minha vida só vai ser melhor quando tiver o portal, quando chegar a data X, né? Se a gente começar a se libertar disso, se a gente começar a olhar com outros olhos e falar, não, mas espera aí, né? Eu sou realmente esse ser ilimitado, eu sou realmente esse ser livre. Então eu faço aqui e eu faço agora. A grande questão é a gente fazer no momento presente, encarar, não deixar mais para esperar uma resposta de alguém, um retorno de alguém, porque está tudo dentro da gente, e a gente pode modificar, tudo é mutável, tudo é mutável. Então, por que que a gente vai ter uma fórmula mágica? Por que que a gente vai ter um retorno matemático único na nossa vida? Só aquilo pode acontecer. Não faz sentido, porque se tudo é mutável, se tudo muda, modifica a todo instante, é aí que entra as infinitas possibilidades. Se tem infinitas possibilidades dentro do universo, não tem por que eu acreditar que eu tenha que resolver em uma única determinada forma, que tudo é um único resultado. Então, se eu tenho vários resultados, eu me torno muito mais livre e eu posso utilizar a minha criatividade para colocar tudo isso em prática, né? Mas sem me colocar mais dentro das caixinhas de prisão, né? Sempre me observando para ver se eu só não estou trocando, né? De lado, né? Ao invés de caminhar para frente, de me libertar realmente de todas essas caixas. Porque falamos muito da Matrix da 3D. Outro dia eu conversava com ele sobre isso. Mas será que não estamos nos colocando em uma outra Matrix? Né? Quantas pessoas começam a estudar e acreditam que a gente tem que andar num novo grupo onde só as pessoas que tratam somente deste assunto devem estar juntas. Isso também é uma criação de uma nova Matrix, isso também é uma criação de um novo sistema prisional, né? Onde cabe determinados tipos de pessoas e trazer essa autoobservação, sem mais nos julgar e ficar tão preso em resultados padrões que estão em livros, que estão em todos os cantos a todo momento, né? Que a verdade é a única que está dentro da gente.
faz-me sentir que, ao falarmos sobre esta, esta forma ilimitada que nos possibilita que nós possamos não estar condicionados, possamos não criar novos bloqueios, essa mesma forma ilimitada pode suscitar que possamos acessar de novo aquela parte nossa que trazia a liberdade associada a algo que às vezes faz com que nós possamos deixar de, ao sentirmos que estamos completamente, quando falamos que estamos completamente livres de fazer tudo aquilo que seja a nossa escolha, que seja a nossa intenção, o incrível nessa mesma escolha, criar essa liberdade, cada um de nós, é algo que é criado por cada um de nós, só pode ser criado dessa forma, não através do outro, porque uma das questões que me tem surgido muito nestes últimos tempos é ver que existem muitas pessoas que continuam a acreditar que necessitam que alguém fora faça acontecer essa mudança em si, e isso não vai acontecer. Nós podemos ser influenciados, nós podemos ter do externo algo que nos desperte, que nos estimule, mas nunca que faça acontecer algo que em nós não esteja preparado para acontecer ou que nós possamos escolher que aconteça. Então, esta liberdade que nós sentimos e sabemos que é possível, ela não coloca nada, muito pelo contrário, quando ela surge desta forma, essa liberdade traz-nos de uma forma centrada, onde existe respeito por nós, respeito pelo outro, e é incrível que, muito mais do que aquilo que acontecia antes, quando nos limitávamos e criávamos sempre todos esses limites, porque quando se escuta algo, quando existe algo que vem de novo até mim, esse algo poderá não ser a minha total verdade. E se eu ficar condicionado com essa verdade, eu não consigo ir mais além, ou eu não me permito ir mais além. E eu preciso de estar em abertura, eu preciso de criar esse espaço em mim também para aceitar que algo que possa trazer ao outro uma descoberta sobre si mesmo poderá não ser o mesmo que vai acontecer comigo. E quando eu coloco todo esse meu poder na mão do outro, na parte externa a mim, então o que eu faço é prescindir do meu próprio poder, é prescindir de eu poder alargar a minha visão e de eu poder descobrir a minha própria liberdade. A nossa liberdade, ela está em cada um de nós. E quando nós a descobrimos, ela não põe em risco nada. Muito pelo contrário, ela aumenta a nossa forma de estar, de respeitar e de saber todo o nosso espaço e o espaço do outro. Então, era muito sobre isto que nós falávamos hoje, sobre nós sairmos de um espaço onde existiam muitos bloqueios e voltarmos para outro onde estamos a julgar que estamos a ir para um novo espaço que nos permite ser uma outra versão de nós mesmos, mas muitas das vezes nós estamos, sem ter essa consciência, a entrar num novo espaço que nos cria novos bloqueios. Esta semana eu tive algumas experiências com algumas pessoas que me colocaram a mesma questão, mas de formas diferentes, mas sempre a mesma questão. E a questão era a seguinte: era sobre um momento, vamos poder considerar que era sobre um evento, onde as pessoas, na verdade, não estavam a pensar naquilo que queriam para elas mesmas, qual é que era o seu intuito, o seu desejo, a sua
verdade, a sua vontade de participar, mas sim à espera daquilo que quem estava no evento lhe fazia acontecer. Ou seja, que milagre é que nós podemos levar, neste caso, perguntavam as pessoas, que milagre é que nós podemos esperar que aconteça junto das pessoas que vão estar a facilitar este evento. E eu pensava assim, como é que alguém pode querer esperar que alguém fora de si mesmo faça acontecer em si esse milagre? É impossível que isso aconteça. Isso só acontece quando nós decidimos que vai acontecer em nós. E não adianta nós estarmos a julgar e a acreditar de outra forma, porque depois isso aumenta o nosso campo de dor e faz-nos sentir sempre impotentes perante tudo aquilo que não acontece na nossa vida. E nós esquecemos-nos muito disso. Ao colocar esse nosso poder no exterior de nós, ou seja, no outro, nós deixamos de ter esse nosso próprio comando, nós deixamos de ter essa nossa própria liberdade. Então, quando o fazemos, não somos nós que estamos a guiar a nossa própria experiência, estamos a colocar à disposição do que o outro nos vai fazer. Por isso, ser tão importante cada um ter consciência de si mesmo, daquilo que pretende, daquilo que tem a ver consigo e daquilo que quer tornar a sua própria liberdade. E a sua própria liberdade é descobrirmos-nos, cada um de nós, e sentirmos aquilo que nós somos, na nossa verdadeira essência. Porque isso é o que nos faz sentir presentes em nós mesmos e sem a necessidade constante de tudo aquilo que vem do externo. Então, é aquilo que tudo que nós já falámos aqui e tudo aquilo que possa contribuir para que eu saiba, eu e qualquer um de nós, eu saiba que tudo está em mim. Todo o poder que existe para a minha mudança está em mim. Então, se eu não fizer isso acontecer, então eu não vou esperar que o outro faça, porque isso tem de partir de mim mesmo. É algo que precisa de acontecer em nós. O nosso coração precisa de se abrir a esse momento. E quando o nosso coração se abre a esse momento, os nossos bloqueios, eles começam a surgir e nós começamos a tomar consciência deles e começamos a ter o nosso próprio poder para que eles não existam em nós como um impedimento, mas sim como algo que contribui para eu poder avançar, para eu poder olhar para mim e sem me julgar, tal como dizemos que devemos de fazer ao outro, sem julgar. Eu faço o mesmo a mim. Eu não me julgo. E eu tenho a possibilidade, quando não me julgo, de ver mais longe, de ver que muitas das vezes uma das outras teorias, uma das outras crenças que nós também aprendemos e que agora precisamos de ter uma clara visão para sabermos quando é e quando não é que tudo aquilo que surge perante mim só surge se tem a ver comigo. Sim, pode surgir se tem a ver comigo, mas eu mesma comecei a questionar esta crença, esta teoria. Pode ter a ver comigo, mas também pode não ter a ver comigo, de certa forma, pode-me mostrar se eu estou ou não presa àquela crença e por isso estou ali naquele espaço. Porque se eu não estiver presa àquela crença, eu abro mão, eu desisto daquela luta que acabava por ser uma luta e eu sigo o meu caminho. E o meu caminho mostra-me que afinal aquilo não tinha a ver comigo, tal qual como eu estava a ver, mas sim para me ensinar que eu já não precisava de lá estar. Então essa é outra das crenças que eu tenho vindo a desmantelar, porque ouvi durante muito tempo
tudo o que existe perante mim, tudo o que vem até mim, só vem porque tem a ver comigo. Tem a ver comigo, mas pode ter a ver comigo de várias formas. Então eu preciso de estar enraizada, eu preciso de estar consciente de mim mesma, eu preciso estar consciente do meu próprio poder e eu olhar para esse momento que surge perante mim e saber que está ali para me mostrar algo. Pode não ser algo semelhante a mim, mas pode ser algo que me está a mostrar que eu já não preciso de estar ali. E isso é algo que também nos faz ver que nem tudo aquilo que nós estamos vindo do outro pode ser aquilo que nós vamos também observar. E nós desempoderamos-nos quando estamos sempre a tomar como decisivo, a tomar como muito assertivo tudo aquilo que o outro nos diz. Colocamos todo o poder no outro. Nós sabemos que todos nós somos ilimitados no poder que queremos trazer em todas as nossas ações, mas continuamos a acreditar que sem a presença de alguém não podemos ser a mesma coisa. E porquê que não podemos ser? Passamos das imagens dos mestres, passamos dos mestres para fazer isso em outros seres que estão junto de nós. Passamos de um espaço onde desconstruímos essa crença, desconstruímos essa imagem, essa necessidade e começamos a construir de novo em alguém. Começamos a construir que alguém é extremamente preciso porque eu não posso ser quem sou, porque eu não acredito que sou capaz de ser sem o outro alguém. Então, é importante que nós possamos nos libertar de todos esses registros, de todos esses bloqueios que nos condicionam e não nos deixam ir mais além, não nos deixam descobrir, na verdade, na nossa profundidade, aquilo que nós somos, porque todos nós somos ilimitados. Cada um de nós tem uma história e essa história é precisa de ser vista de uma forma individual. Há uma semana atrás, alguém veio junto de mim e disse-me assim: eu gostava tanto de poder estar convosco num dos vossos encontros de domingo, mas o meu trabalho não me possibilita que eu possa fazer isso, porque eu não tenho autorização por trabalhar na área que trabalho, eu não posso entrar num programa como o vosso. Mas tenho muita pena, porque gostaria muito. Então, porque é que alguém que pertence à ciência não poderá estar a falar com alguém que está a falar sobre um assunto ou sobre vários assuntos espirituais? Afinal de contas, estamos a falar sobre o mesmo, porque nada é dissociado e tudo está ligado. Mas nós criamos esses bloqueios, nós criamos esses limites. Então, quando nós dizemos que a ciência está aliada e que a parte espiritual está aliada à ciência, depois tentamos de novo separá-las. Tentamos de novo separar estes dois pontos tão importantes, que não estão dissociados, eles estão ligados. Mas nós fazemos isto, todos nós fazemos isto, neste assunto e em muitos outros. Então estamos sempre a criar essas prisões, essas portas fechadas. E nós temos que deixar de criar essas portas fechadas. E para isso precisamos de nos centrar em nós mesmos e precisamos de acreditar que aquilo que nós precisamos de fazer é descobrir em nós, no nosso centro, no nosso interior, onde está aquele comandozinho que cada um de nós tem, que faz vir de novo a nossa sensação, a nossa certeza que em nós está tudo aquilo que nós precisamos. E em nós está o comando, não no outro, em nós está o comando que nós usamos para fazer acontecer. Para fazermos acontecer. Alguém traz uma ideia
Alguém traz um movimento, ainda há pouco falámos sobre isso, ainda há pouco ele estava a falar sobre a ideia de levar para ali, para a zona onde vive, um movimento que foi criado pela nossa querida Má e agora pode ser transportado para outros espaços. Aliás, quando algo se cria, que tem este impacto, a intenção é mesmo essa, é nós pegarmos nesse acontecimento e fazermos muitas réplicas deles. Esses acontecimentos são aqueles que nós precisamos de replicar, fazer acontecer, trazer, fazer acontecer. Mas não vai ser preciso estar lá a pessoa que fez isso acontecer. A pessoa precisou de existir para isso acontecer. A partir dali para a frente, as outras pessoas podem fazer acontecer exatamente o mesmo. Aliás, essa é a grande intenção dela. A grande intenção dela é que tudo aquilo que traz, toda a informação que traz, possa ser usada e possa ser muito, mas mesmo muito usada por todos e que possa ser replicada até ao momento em que possa chegar a toda a parte e a todos aqueles que estiverem a escutá-la e a vivenciá-la. Então, é muito importante que cada um de nós saiba que pode fazer acontecer tudo aquilo que os outros fazem e que nós achamos que só eles podem fazer. Isso não é verdade. Essa não é a verdade de ninguém. A verdade de todos é que todos nós estamos aqui por um motivo especial. Todos nós estamos aqui para fazer acontecer aquilo que nós prometemos e aquilo com que nós nos comprometemos que vínhamos aqui fazer. E a primeira coisa que nós prometemos que vínhamos aqui fazer era sermos a melhor versão humana que cada um de nós pode escolher ser. Nada adianta de nós querermos estar toda a nossa vida a trabalhar a parte espiritual se nós não aplicarmos a nossa parte espiritual no nosso ser humano, em ações e em tudo aquilo que nós fazemos. Porque se nós não fizermos isso, não adianta aquilo que estamos a fazer e vamos nos sentir sempre incompletos. O motivo principal da nossa estadia aqui, da nossa passagem por aqui, é exatamente esse. É pegarmos em tudo aquilo que nós sabemos e que somos espiritualmente e aplicarmos aqui como seres humanos, em todos os movimentos, em todas as ações e em tudo aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, em todos os passos e com todos aqueles que fazem parte da nossa vida, que estão junto de nós e que estão longe, porque nós às vezes estamos longe de alguém e continuamos a ter impacto na vida desse alguém e esse alguém na nossa vida. Então isso significa que existe algo que nos conecta a todos. Eu recebi algo muito, muito interessante que partilho convosco hoje. A primeira experiência que cada um de nós tem, muito, assim, muito relevante, é quando nós sentimos que o nosso coração nos mostra que existe através de nós. Depois, nós sentimos que o nosso coração é uma das mais belas tecnologias que pode existir. Não existe nenhuma igual. É a mais bela das tecnologias que alguma vez vai existir. É o nosso coração. E por fim, nós descobrimos-lo, nós percebemos aquilo que ele é capaz de fazer e de ser. E a seguir nós associamos as nossas duas partes, espiritual e humana. Então, quando estas três fases se completam, é lindo aquilo que acontece. Lindo. Então, nós vamos fazer estas três movimentações no nosso encontro que está quase, quase, quase a acontecer em São Paulo e no nosso trabalho. Porque nós sabemos que estas três movimentações são muito, mas mesmo muito importantes para nós ajudarmos tudo aquilo que em nós precisa de ser entregue e precisa
ser deixado de parte de uma forma em que nós possamos olhar para nós, aceitarmos tal como somos, cada um de nós é belo tal da maneira que é. Porque nós somos todos diferentes, mas existe algo que é igual em todos, que é esse mecanismo, essa tecnologia que existe no nosso coração. Muitas das vezes ela só está bloqueada e a energia não tem facilidade em se sobrepor a todo o resto. É por isso que precisamos de trabalhar todos esses nossos bloqueios. Então, nestes três passos, nestes três movimentos, nós vamos fazer com que o nosso coração possa ser a nossa maior força, possa estar desperto e possa sentir que é ilimitado e que nada o impede de ser aquilo que ele é e que está aqui a fazer, a representar cada um de nós e a ser a nossa melhor versão. É algo que cada um de nós aceita e, aliás, cada um de nós que está aqui hoje já está a iniciar esse processo. Cada um de nós que está aqui hoje está a acessar a esse espaço, está a tomar contacto com o que existe em si através da ligação que vos permite entre vós e o vosso coração a serem aquilo que nós não imaginamos sequer ainda que podemos ser. Então, todos os dias se está a revelar cada vez mais, através de nós. Então, ele está já a acontecer, esse processo. Ele tem início neste momento e irá desenvolver-se em cada um dos que se permitir a estar em contacto permanente com o seu coração e a deixar-se guiar por ele. Assim, hoje, cada um de nós abre-se a essa experiência e permite-se a chegar mais próximo de si mesmo e a libertar-se de todos os limites e de todas as crenças que nos impossibilitam de sermos tudo aquilo que nós estamos aqui para ser. Amados, só dando continuidade, gratidão, Rosa. Sinto uma energia ali também junto com a Elis, é minha na concentração. Só trazendo um complemento para a gente considerar também, não somente o nosso coração, mas a nossa mente, nossa capacidade mental, a nossa capacidade mental de imaginar, porque o pensamento ele cria. Pensar, pensar com o nosso coração, criando novas informação que trafega, amplia cada vez mais a normativa, o que inclui capacidade voltando, a capacidade que cada um tem de se imaginar, é a capacidade que temos de criar. O pensamento, ele cria. O pensamento, ele cria. A ampliação está nos desbloqueios que tiramos da nossa mente.
Isso permite que imaginamos e expandimos cada vez mais as nossas capacidades, removendo todos os bloqueios internamente, dentro do nosso cérebro, dentro dos nossos registros, aliado com o nosso coração. Então, que possamos sempre agir em conjunto com o nosso coração, mas com a nossa mente. Corpo, mente e espírito estão sempre aliados. Sempre, sempre aliados. Gratidão. Liz, né? Sente de trazer Sim, uma mensagem. só estamos com um pouquinho adiantado da hora, mas é uma condução que está sendo me mostrada e eu peço que vocês se entreguem, fechem seus olhos, respirem fundo e vamos deixar esses mestres, porque assim os chamamos, porque assim sentimos em nossa alma, nos conduzirem. Vão concentrando-se nas suas respirações, enchendo bem o peito de ar, soltando o ar, relaxando, sem se preocupar, respirando normalmente. Comecem agora a focar no seu coração, neste pulsar. E nós somos convidados, cada um de nós, a mergulhar nessa luz que é projetada na nossa frente como um portal para um outro tempo, outra dimensão. Entreguem-se, porque só a luz conduz aqui, só o amor está aqui. Venham conosco, irmãos. Nós vos mostraremos daquilo que foi dito, trazido para estas consciências. Eu os vejo todos adentrando por este portal, que para vocês é individual, mas eu vejo todos entrando e sendo conduzidos por esses seres. Não há nenhuma raça aqui, não sei definir. São seres de pura luz. Azul tem sim o formato dessas luzes como corpos humanos, mas são muito grandes. Novamente, esses irmãos que são 4, que já estiveram conosco. Através desse portal, adentramos em um lugar que a mim parece ser uma plataforma. Isso, eles confirmam. E desta plataforma suspensa, nós podemos ver o infinito cosmos. É lindo.
estrelas, astros e a escuridão do sem fim do universo. Eles nos pedem para observar as estrelas e a infinidade delas. Impossível contá-las. De muitas grandezas, habitadas ou não, muito além. Vejam, amados, como é infinito nas suas palavras a vastidão deste universo. Não tentem procurar astros conhecidos. Não tentem encontrar suas galáxias. Estamos em outra galáxia, dentro do seu universo. Para a humanidade, esta é uma informação muito nova. Até então, acreditavam que o Sol era o vosso universo, o centro de tudo que existia, que só esta galáxia existia. Antes disso, acreditavam que numa rota fixa, a Terra girava em torno do Sol. Antes ainda, acreditavam ser o Sol a girar em torno da Terra. Antes ainda, acreditavam somente a Terra existir, mesmo vendo diante de si bilhões de estrelas no seu céu noturno. Percebem onde queremos chegar? Na vastidão que existe na criação, a todo tempo, a criação se faz. Não existe um início e jamais haverá um fim. O que há é a eterna expansão. Assim, ciclos para os universos. Antes destes, houveram outros que já encerraram seu ciclo, tamanha luz, tamanha expansão em luz se fez, que depois foram formar outros universos e se transmutaram em outras partículas para dar início novamente a novos ciclos. Mas é perene a mudança, e só isso é perene. Pois que é de movimento que se faz a vida, eterno movimento da energia que a tudo compõe. Sendo assim, como poderia haver uma única forma
para aquilo, para quaisquer coisa que vejam diante de si. Diante de vós, o que entendem como química, quando um átomo se liga a outro, ele compõe um elemento, isto é fato, e assim o é. Mas a menor, uma nanomolécula de outro elemento ou de quaisquer desses já colocados, altera totalmente, absolutamente, o resultado final. Percebem? Assim como nos seus experimentos humanos já foi provado a vós que a própria observação altera o caminho do átomo. O olho que observa age por sobre o objeto observado. Por aí podemos ver que são múltiplas, infinitamente múltiplas as possibilidades de resultados para tudo que existe. As suas células nervosas dentro das suas máquinas brilhantes. Esta máquina biológica que chamamos cérebro. A todo tempo se desligam, se religam e fazem novas e constantes ligações. E são vocês, com as suas escolhas, o seu observar da realidade, o seu se permitir influenciar por esta realidade observada, que as modifica. Neste tempo, Foi hoje. neste tempo que aqui estamos, Amanhã eu vou ver, né? Amanhã eu vim para lá. neste tempo que aqui estamos, em que a vossa humanidade adentra, é preciso deixar para trás toda e quaisquer criação que vos limite, mesmo aquela que diante de vós soa como benéfica, ela pode ser revisitada e liberada de dogmas e protocolos. Porque alcançam agora a sabedoria suprema de que são livres para criar, de que são livres para quaisquer ações. A limitação, as leis daquilo que chamam
direito jurídico, foram criadas também para limitá-los. Por favor, aceitem estas palavras sem julgamento das suas crenças. Foram criadas para impor-lhes que a humanidade não era capaz de viver em harmonia e respeito fraterno mútuo sem que fosse gerenciada, manipulada. Mas eu vos digo, tem em vós os DNAs do amor, do respeito, da fraternidade, do reconhecimento mútuo em cada irmão. E podeis sim viverem seguindo apenas aquilo que vos dita o coração, porque intrínseco em cada um de vós está a lei suprema de que tudo é energia e aquela energia que emanarem, da mesma forma a receberão. Vós chameis causa e efeito. E assim o é. Por todo o cosmos. Tudo aquilo que vibrarem na energia a que se colocarem e não façam julgamento do que é bom ou não. Apenas confiem em si. Porque a crença mais importante e a da qual menos alimentam é de que aqui estão para viverem em plenitude o propósito maior de cada experimento que se lançou neste projeto foi o de viver a plenitude desta sua humanidade. Não castrem-se, não impeçam-se de serem plenos em si mesmos, buscando algo que esse sistema vem lhes impondo, com várias roupagens, mas sempre o mesmo. Busquem em si mesmo as verdades. Libertem-se a partir daquilo que sua alma lhes dita. Nada podemos fazer por vós, a não ser lhe trazer-lhes pingos de consciências, para que se relembrem da sabedoria suprema a que têm acesso infinitamente a cada segundo de suas vidas. Não se satisfaçam com um livro, quando podem ter a biblioteca toda.
Observem, irmãos, que tudo que vem e tudo que há na inteligência suprema, há também em vocês, em cada um de vós. E assim é. Vão respirando. Retornem agora, dando um último olhar para esse lugar, para esse espaço magnífico. Retornem para os seus corpos, o portal. Retornem a si, respirando. Se tiverem uma água, podem tomar. Todo mundo bem? É esse o recado, né? Não nos castremos. Infinitas são as possibilidades, infinitos somos nós. Que ao sermos cada vez mais esse voo na liberdade que somos. Alguém quer trazer alguma coisa? Mais? Quer ficar na energia? Um amor enorme nesses seres. E um calor que vocês não têm noção. Achei que eu ia pegar fogo. Senti também, cara. Uhum. Há muito tempo, já faz uns 3 meses que eu sinto essa energia comigo, isso comigo. Eu não sei identificar nome, eu não sei identificar raça, só sei que eles são azuis, entendi. É, Sempre mas e não é conheci uma muito raça. forte, mas não faz parte. Não é uma raça, né? É, Não não é. é. Eu sou É, como se fosse uma tecnologia, eu não sei explicar ao certo, mas eles me Além de veem raça, né? uma energia de informação e uma tecnologia muito avançada, É, assim, mas não é realmente uma raça, é é, qualquer energia. é antes da fractalização, né? De se formar a raça. É. é assim que eu sinto. É. É como se Eles, fossem é, seres que não se ou já, né, retornaram quase lá nos filhos paradisíacos. É É, é uma como se então, fosse, é inteligência. como se fosse um foi isso conselho de foi isso que eu senti, porque quando eles começaram a trazer a informação antes desse universo ser gerado, né, que já haviam outros universos, então, de tão expandidos que estavam
começaram a se tornar novas partículas Sim. para novos movimentos para gerar novo universo, daí nisso me veio a questão dos filhos paradisíacos, né? Que eles realmente são a partir desses universos mais antigos, que de tanto se expandirem, né, se tornaram os filhos paradisíacos para então formarem outros universos. Então, me veio isso, né, de ser mais ou menos essa energia. De alta hierarquia, né? Uhum. Conselhos, assim, sei lá, tem tantos conselhos de guardiões, essas coisas, Que é né? tão vasto, Mas né? eles já tiveram uma outra vez com a gente, né? Uhum. Que a gente só identificou, depois a gente falou, na hora a gente não Já. identificou, e eles nunca se identificam, né? Isso é uma coisa incrível, né? Precisa, né? É justamente para que a gente pare de querer identificação, né? Exato. Então, é isso. Ai, Isso. amados. Isso também é um condicionamento muito linear nosso, né? Que não Isso, precisa. não Não precisa. precisa. A gente está treinando sentir e Uhum. identificação não tem nada a ver com sentir. A identificação, ela é feita através da frequência, né? Do calor, ou do frio, ou né? Das sensações e do sentir. Aos poucos a gente vai Uhum. chegando lá. É isso mesmo. Aos poucos. Ai, que gratidão imensa, eu acho. Se alguém quer falar mais alguma coisa, meninas? Quero agradecer a vocês por abrir essas portas para nós, por oportunizar que a gente esteja reunido. Sempre é um prazer muito gostoso. E também agradecer por a gente ter a oportunidade de caminhar juntos, cada um no seu passo, mas juntos, o que é muito bom. É muito Muito bom, Val. obrigada. Agradeço Verdade. também. É muito isso mesmo. Gratidão. A gente poder criar e recriar sempre quando a gente pode, a gente tá sempre expandindo a nossa consciência para o melhor. Isso, irmã. Isso que é muito bonito. É isso. A Gratidão, Marisa. Tamara escreveu aqui, interessante como nossa mente trabalha com padrões, exato. A nossa mente linear, ela precisa de padrões e ela sente muita dificuldade de se liberar desses padrões. Então a gente sai de um e acaba se recriando outros padrões. Como a Rosa falou, ou a Ana, agora nem me lembro mais quem, a gente cria sempre essas prisões, né? A gente sempre retorna a elas de uma forma ou de outra. E acaba sendo uma castração mesmo, né? Como eles trouxeram. Parem de se Pode. castrar, né? Eu estava observando isso, porque tudo que foi falado foi para sair do padrão. E quando a gente terminou o processo, a discussão era qual era o padrão que a gente enxergava. Então, sim, a nossa mente, ela necessita disso. Então, assim, talvez o grande processo evolutivo é conseguir fazer com que a gente enxergue algo fora do padrão sem criar um novo padrão. Não sei se a nossa mente limitada é possível, né? Porque o nosso espírito já consegue, agora a nossa mente eu não sei o quanto ela consegue. Acho que consegue. É um treino, mas conseguimos sim. Não, é isso que eu tô falando. Eu sei que o nosso espírito a gente já consegue se conectar a várias coisas que não estão dentro de um padrão esperado. Mas eu não sei até que ponto a nossa mente consegue, ou talvez tenha que evoluir para conseguir, nesse sentido. Acho que Ou achar que tem que evoluir já é um outro padrão também, né? Que a gente se coloca. Ou talvez tenha que não fazer absolutamente nada e deixar de Exato. acreditar que tem que fazer algo.
Exato. Acho que é bem por aí mesmo, Rosa. É bem por aí. Né? É do humano Mas, esse eterno esforço, né? mas aceitar e se perceber do que qualquer outra coisa. É isso aí. Que nem essa moça nova nós somos puras energias, né? E tudo que a gente se conecta ou além, uma coisa assim, é a nossa própria criação que está criando aquilo e a sua energia pura de amor, de luz, vai estar gerando é, um futuro magnífico para você. A liberdade de criar, né? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Tem uma, e essa visão é interessante, porque a gente sempre acha, por exemplo, que a gente tem que descriar as holografias, que a gente não pode se permitir holografia, que a gente tem que sair das ilusões. Tá, mas e se nas ilusões a gente criasse coisas boas para nossa vida? Daí tem uma pessoa que eu acompanho quinzenalmente e ela precisava tirar a carteira de motorista. E ela já, gente, estava no limite, assim, de tantas provas que ela tinha feito e não conseguia. Daí ela sempre vinha com as mesmas coisas, porque é difícil, porque ela mora fora do país, né? Daí ela dizia tem preconceito com brasileiro aqui, tem não sei o quê, tem não sei, uma série de coisas, né? Daí na última vez eu falei, tá, então e se a gente fizesse uma coisa diferente? Se tu criasse uma ilusão, e ela falou, criar uma ilusão? Mas a gente não tem que descriar as ilusões. Eu falei, depende. E se a gente criar uma ilusão? Não é um padrão a gente ter que descriar as ilusões? É aqui que eu quero chegar. E se tu criasse uma ilusão boa? E se tu ficasse de hoje até o dia da próxima prova, imaginando a melhor coisa do mundo, que tu foi, cria um mundo cor-de-rosa, que tu foi, que tu fez a prova, que o avaliador ele era gentilíssimo, querido, de boa vontade contigo, que tu foi feliz, que tu foi alegre, que tu e daí e propus todo, né? Cria um mundo cor-de-rosa e fica alimentando esse mundo cor-de-rosa. Vamos alimentar essa holografia. Vamos alimentar. Sempre coloca um item novo nela de coisa boa. Bom, o resultado foi maravilhoso. Ela foi e ela passou dessa vez. E daí, quando ela saiu da prova, ela já me disse: Tu nem sabe, né? Que eu dei um abraço no avaliador, porque eu estava achando ele a pessoa mais amada do mundo. Quando eu abracei ele, a ilusão se desfez, eu vi que era o mesmo, com a mesma cara de sempre. Mas ela tinha criado tão bem aquele padrão que ela foi. Então, isso é uma coisa que a gente tem que também sair do padrão, né? Por que a gente não pode criar, então, aqui, já que a gente está aqui, vamos brincar de viver, vamos criar as holografias daquilo que a gente quer viver. E vamos acreditar nelas, vamos alimentá-las, vamos fazer um mundo cor-de-rosa para nós. Não, claro, né, inconsciente da realidade, mas criar uma realidade para nós, apesar da realidade toda em volta. Então a gente também tem que ter esse olhar de se permitir, né? Porque eu tô falando isso porque a gente tem visto muito falar, ah, tem que sair da, né? Eu mesmo, né? Quantas vezes já trouxe que a gente tem que sair da ilusão, que a gente tem que sair das holografias, que a gente tem que ir além. Mas e daí isso chegou para mim nesse dia com ela e eu tenho pensado muito sobre isso. Tá, mas e se a gente usasse isso? Já que existe. E se a gente usasse a nosso favor? Não foi usado a vida inteira para nos manipular? E se a gente usasse, então, para a gente mesmo manipular a nossa vida? Então, Não tem como sair de todas as holografias enquanto a gente estiver humano, né? Porque não, nós não tem. mesmos somos a própria holografia, né? Nós somos Exato. hologramas, então não tem como sair. O que é Não tem. sair das holografias que foram criadas para nos aprisionar. Mas
uma forma de sair dessas holografias que são criadas para nos aprisionar é criar as nossas próprias, é desafiar tudo isso, Usar todo o esse sistema a nosso favor, né? Exato, porque somos deuses, porque somos criadores, porque somos capazes de criar coisas lindas e maravilhosas, desafiadoras para o bem, e não para o bem, porque também isso já é uma categoria que eles acabaram de dizer que não existe, né? Ou seja, criar o que se quiser, Se quiser. experimente-se, O que não se se quiser. castre, o que se quer, né? E é isso, é disso que se trata, e isso. Quando a gente pensa nisso, é um exercício mesmo e torna a vida tão mais interessante, né? Meu Deus, torna a Exato. vida uma coisa linda, maravilhosa, que está na palma da mão, né? Da É gente. isso mesmo. É isso que eu tenho. Maravilhosa. É isso que eu tenho experimentado, assim, que é isso é o divertido, né, da vida. Isso É, é tornar a vida é, boa, porque senão não tem sentido. Não tem não, sentido. Então, viver é se experienciar. Então, que façamos ele da melhor forma, né? exato. Aproveitando o processo. E tudo isso que a gente é e que a gente está descobrindo que a gente é, né? Toda essa maravilha de luz, energia e criação que a gente, essa potência que a gente é, que a gente, ao se convencer, começa a praticar, tem que praticar. Vamos criar as nossas maravilhas por aí todos os dias, né? Sim, isso aí. Juntos. Juntos. É isso. Acho que vamos acabando, né? Que já é 8h30.